Olá, queridos de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre vocês. Agradeço muito a Deus essa oportunidade de chegar à presença dos irmãos, partilhando a palavra de Deus. Obrigado, querido amigo, pastor Gerisvaldo, pela oportunidade. Um grande abraço a todos os irmãos que fazem a Igreja Batista em Livramento de Nossa Senhora, na Bahia. Que Deus os abençoe. Aos irmãos também de Condeúba, que esse trabalho prospere cada vez mais para a honra e glória do nosso Senhor. Vocês estão bem pastoreados aí com o nosso missionário, pastor Gerisvaldo, pastor e missionário que tem se empenhado a levá-los a um fortalecimento e a um compromisso cada vez mais com a obra da pregação do Evangelho. Quero partilhar com você, querido irmão, querida irmã, o capítulo 51 do livro dos Salmos. Nele vamos pensar, tirando lições desse texto, da vida em especial de Davi, sobre a felicidade que vem da salvação. Estamos vivendo dias difíceis, onde as pessoas estão repensando o que realmente é felicidade. O mundo sempre esteve pensando na felicidade como o conforto que o dinheiro pode dar, a fama e o poder, né, dos status, a saúde e assim afora, mas tudo isso desmorona com a pandemia e as pessoas estão se reinventando e buscando primeiro a sobrevivência para, quem sabe, de alguma forma pensar em razões de alegria, porque a angústia está instalada, a tensão está instalada, o medo da morte está posto. E aí? Nós, como crentes em Cristo Jesus, vamos também nos deixar abater, desfalecer em meio a essa situação? Ou vamos nos manter, obviamente, com prudência, com sabedoria, mas de cabeça erguida, seguros, na fé no Senhor Jesus Cristo? E sigamos, vamos tirar lições sobre a felicidade. Aliás, no que se baseia a sua felicidade? Na saúde física, no dinheiro, nos seus relacionamentos, nas amizades que você tem, na casa que você tem, no diploma que você tem, nos bens em geral? Em que você baseia a sua felicidade? Salmo 51, de 1 a 19, nos permite pensar sobre isso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar.
Este salmo de Davi, queridos e queridas de Deus, é um salmo para ser cantado. E ocorre essa composição quando o profeta Natã veio a Davi depois dele ter adulterado com Betseba. Trata-se aqui de um salmo de confissão, onde Davi abre o seu coração diante de Deus e ao mesmo tempo clama por salvação e reconciliação com o Senhor. Por consequência do seu pecado, Davi literalmente se encavernou de tristeza. Foi aí que percebeu que precisava ser salvo de si mesmo e de sua culpa. Aliás, é sempre bom lembrar que o nosso maior inimigo é nós mesmos. O meu maior inimigo sou eu mesmo. E eu preciso me vencer, me dominar e me submeter à vontade de Deus, resistindo ao pecado. Davi precisava fazer isso. Precisava reconhecer que o seu problema era espiritual, o seu problema era com Deus. E Deus é tão misericordioso, irmãos e irmãs, que Ele ajudou a Davi no caminho de volta. Deus sempre quer ajudar para que as pessoas voltem para Ele, se arrependam dos seus pecados. E Deus usou o profeta Natã para isso, para mostrar que a salvação e a restauração da felicidade de Davi dependiam de Davi se arrepender dos seus pecados, confessá-los diante de Deus e buscar o perdão no Senhor, crente de que Deus não só perdoa, mas nos restaura na comunhão com Ele, nos purificando de toda injustiça. A palavra de Deus nos diz isso. E nesse meio que estamos vivendo, de tantas tristezas, tantas lutas, tantos problemas, é uma oportunidade para que nós mesmos, olhando para dentro de nós, busquemos a razão da nossa felicidade, que é a nossa salvação. Uma salvação que é perene, uma salvação que é suficiente, uma salvação que nos satisfaz, porque se baseia no poder do nosso Deus e não naquilo que temos neste mundo, um mundo falho, imperfeito, um mundo onde prevalece as limitações humanas e as conveniências humanas. Vamos pensar um pouco sobre Davi, para que a gente possa raciocinar à luz desse texto. Nós sabemos que Davi, ele sofreu, mas sofreu porque em algum momento baseou a sua felicidade num prazer circunstancial. Davi, ele não ficou pobre, mas a riqueza não era a sua salvação. Davi não perdeu o seu poder de rei, mas o seu poder humano, o seu governo humano não era a sua salvação. Davi não perdeu a sua saúde física, mas a sua saúde física, a saúde do seu corpo não era a sua salvação. Davi não perdeu a sua sanidade, a sua saúde mental, ele estava lúcido, consciente daquilo que tinha feito, mas a sua saúde mental não era a sua salvação. Davi não deixou de ser rodeado de pessoas, mas a sua salvação não estava nas pessoas que o rodeavam. Naquele momento, a salvação para Davi era a salvação que vinha de Deus, do Senhor da sua vida. Davi precisava voltar-se para Deus, como falamos, reconhecendo que pecou e que nada poderia substituir a sua felicidade com o Senhor. E quantos têm errado nisso? Deixando de olhar para Deus com a sua salvação, aquilo que de fato lhe dá felicidade, e buscado felicidade em outras fontes. A alegria, queridos, que vem da salvação, nos dá paz com Deus. E isso é algo insubstituível. Por falar nisso, você deve se perguntar se não está precisando, a semelhança de Davi, uma salvação. E se está, creia, Deus quer lhe dar, porque Deus é a nossa salvação. Davi percebeu isso e buscou restaurar a sua felicidade naquilo que realmente era garantido,
e não transitório e não circunstancial. Aquilo que dava um prazer momentâneo depois lhe trazia culpa. Diferente de tudo que buscamos e que vem de conquistas e prazeres deste mundo, a felicidade que vem da salvação em Deus é, de fato, algo de uma fonte inesgotável. É algo que vai ser suficiente para em tudo nos preencher e nos satisfazer, de modo que, se estivermos atentos a essa felicidade da nossa salvação, seremos tentados sim em todas as coisas, mas dificilmente cairemos porque estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos garante. Vamos aprender. A primeira lição é que a felicidade que vem da salvação, ela é perene. A salvação, ou seja, não é algo transitório. O ensino que Jesus vai tratar sobre isso, da salvação como perene, mostra a salvação como vida eterna. É sempre bom pensarmos sobre alguns termos, né? O que é algo perene? Perene é algo eterno, é algo que não tem fim, é algo imortal, é algo sem limite. Desde o princípio, o ser humano busca, né, a imortalidade, busca a fonte da juventude, como se isso fosse lhe trazer felicidade com algo que jamais acabaria. Mas sabemos que nada assusta mais o ser humano do que o medo que está por trás do envelhecimento, por exemplo, que na verdade é a morte. Porque as pessoas estão tão com medo dessa pandemia, dessa Covid-19, dessa doença? Porque a doença leva à morte. E o medo da morte tem angustiado muitas pessoas. Mas nós oramos nesse tempo que o medo da morte leve-nos à busca de segurança em Deus, que nos dá a verdadeira felicidade e nos dá a vida eterna, que é a vitória sobre a morte. Mas observe o que Jesus diz em João 5,24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E ainda em João 3, 16 a 18, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Fica claro que ter a salvação em Cristo é saber que tem algo que ninguém pode interromper. É saber que a vida eterna é algo perene, é fonte de um rio que jamais vai secar. Por esse motivo, Jesus disse que não deveríamos temer a morte que os homens podem nos causar, mas sim a Ele que não só pode matar o corpo, mas lançar a alma no inferno, ou seja, na perdição eterna. Estarmos salvos em Jesus Cristo é termos razão de uma felicidade que jamais acaba, porque Ele nos dá vida abundante e eterna. E é um erro buscar felicidade em outro lugar, senão e somente na pessoa de Jesus Cristo. Sempre que conseguimos algo que nos permite a sensação de segurança, e esse é um problema, como seres humanos, negligenciamos o nosso tesouro da felicidade perene, dessa salvação que temos em Jesus Cristo. Mas não devemos nos esquecer. E quando nos distanciamos de Deus, nós perdemos muitas bênçãos dessa salvação, desse rio que flui sobre nós. E essa perda tem a ver porque nos desviamos buscando felicidades ou felicidade ou alegrias em fontes que não são perenes. São passageiras, como tudo neste mundo. É passageiro, é transitório, é por um momento, mas no dia seguinte já não mais é. E muitas vezes deixando angústia, tristeza e culpa.
Jesus quer que tenhamos a convicção de que Ele empenhou a sua vida por nós de um modo cabal para nos dar essa salvação perene, essa salvação que ninguém pode tirar de nós. Em João 10, 28 ele diz isso: e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O prazer de Davi com o pecado foi, obviamente, vocês conhecem a história, foi transitório. Ele flertou com o pecado, flertando a mulher alheia, olhando para Batseba lá na sacada, e planejou, ruminou o pecado e cometeu o pecado, adulterando, e depois disso, depois dos momentos de prazer, veio só a culpa, porque a felicidade do mundo ela é transitória, ela não se sustenta para sempre, porque só o que se sustenta para sempre é aquilo que vem daquele que tem um domínio sobre todas as coisas, que é o nosso Deus. E como é bom termos a segurança da nossa salvação, salvação que ninguém pode tomar de nós, salvação que não se acaba, é perene, porque é eterna e vem do eterno sobre todo aquele que nele crê. E se você crê, você tem a razão da sua felicidade perene. Honre essa felicidade, viva com intensidade e partilhe com outros, porque a salvação é sobre nós, para que a levemos a outros, para que possam conhecer quão bom é viver a plena felicidade em Cristo Jesus. A palavra nos permite também pensar que a felicidade que vem da salvação, ela não é apenas perene, ou seja, eterna, ela também é plena. Pleno é algo completo. A salvação não é incompleta, porque Deus nunca faz uma obra incompleta. Pleno é o mesmo que suficiente, que inteiro. Algo pleno é algo abundante que atende todas as áreas, todos os aspectos da minha vida, da sua vida. Jesus conhecia muito bem o coração do ser humano, sabia de suas necessidades, e uma das necessidades do ser humano, e é até hoje, é ter suficiência, é ser completo. Isso é uma bênção quando buscamos a suficiência em Deus, e é uma maldição quando achamos que somos autossuficientes. O exemplo é da pandemia, né? O mundo se achava autossuficiente. E a pandemia, causada por um vírus, o coronavírus, algo microscópico, tão pequeno que não podemos ver a olho nu, precisamos de um aparelho para ver. Pois o mundo de joelho dizendo: olha, vocês são impotentes, vocês são vulneráveis, vocês são imperfeitos, incompletos, incapazes de vencer um pequeno vírus e de socorrer uns aos outros. Fez com que a humanidade parasse para pensar o valor da vida, o valor da felicidade. Uma oportunidade para a Igreja do Senhor apontar para a salvação que vem do Senhor e sim, completa. Aquele que tem poder de vencer não só o coronavírus, mas vencer a morte, nos garantindo a salvação que deve nos ser suficiente, sabendo que alcança todas as áreas da nossa vida. Do que você sente falta? O que completa a sua vida? Como você tem completado o seu dia a dia? Você tem procurado deixar Deus preencher a sua vida, preencher o seu coração? Você sabe realmente o que quer dizer ser feliz plenamente? Se você conhece a Deus, você encontrou a felicidade. Se você conhece a Jesus Cristo, você encontrou a felicidade. Mas não só felicidade, mas felicidade que é perene e é plena, porque é para a sua vida como um todo. Não há área da sua vida que o poder de Deus, que o amor de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, não esteja envolvendo e agindo,
reintegrando, restaurando, fazendo nova a sua vida. A palavra diz isso. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo, porque se fez naquilo que é perene, que não acaba, é eterno, naquilo que é pleno, que atua em todas as suas particularidades, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, nos seus relacionamentos, seu lar, seu casamento, em todas as áreas da sua vida há uma plenitude. A palavra diz em João 10,10 que Jesus fazendo uma comparação entre ele e o ladrão, diz o seguinte: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui Jesus ensina sobre a suficiência daquilo que Deus nos oferece para descansarmos nele e termos uma postura semelhante a Jesus Cristo e nunca semelhante ao ladrão, né? Porque o ladrão, ele rouba, né? Toma aquilo que não é seu, por isso não tem noção da vida. O ladrão, o que é que ele faz? Ele é movido pela ganância, nunca está satisfeito. O ladrão, ele é escravo do medo e da aflição, porque, como Davi naquele momento, está debaixo do pecado e sabe que nada lhe pertence. Aquilo no que ele está se agarrando não tem o poder de lhe suprir em todas as suas necessidades, de lhe fazer feliz. Já quando pensamos como Jesus, ele não veio como ladrão, ele veio não para roubar, mas para nos acrescentar, nos dar vida, e vida em abundante, vida suficiente, vida perene, vida completa, vida eterna. Nós não somos a semelhança do ladrão, nós devemos ser semelhantes a Jesus, porque como Jesus, nós somos envolvidos pela gratidão e pelo sentimento de confiança de que Deus cuida de nós, Deus supre a nossa vida, Deus nos dá razão de paz. Como o ladrão tem medo, nós em Cristo não temos medo, porque estamos debaixo do amor que lança fora todo medo, porque o amor é a presença, é a segurança de Deus guardando a nossa vida e em tudo nos sustentando. É esse sentimento que Deus quer que criamos e tenhamos e pratiquemos todos os dias, sempre pensando no que consiste a nossa felicidade. A nossa felicidade consiste no Senhor Jesus Cristo, que nos deu vida eterna e vida suficiente em todos os seus aspectos. Davi concluiu que o pecado não o completou, pois o pecado, na verdade, lhe subtraiu, lhe roubou a honra, a dignidade, a alegria, a paz, e só lhe trouxe culpa, vergonha, indignidade, tristeza, angústia. Davi precisou voltar à comunhão com Deus, ou seja, ele buscou restauração. Nós devemos ter muito cuidado com aquilo que na verdade nos tira, nos rouba a nossa comunhão, a alegria da salvação, a alegria da vida com Deus. E Deus quer sempre que nos voltemos. E por vezes Ele usa você para abençoar um irmão que está em pecado para que volte à comunhão com Deus. Usa um irmão para falar ao seu coração que você está em pecado e precisa voltar à comunhão com Deus, como fez Deus usando o profeta Natã. E Davi, humildemente, se sujeitou à orientação de Deus, que lhe deu a oportunidade de voltar à verdadeira felicidade, que é viver a salvação que vem do Senhor. A felicidade, queridos, também, elas nos faz descansar, porque ela é a salvação que nos sacia. A felicidade que vem da salvação, ela é satisfação. Vivemos no mundo do descontentamento. A Bíblia ensina que devemos nos contentar com tudo que temos. Não é nos acomodar. Contentamento tem a ver com gratidão. Honrar aquilo que temos na mão e saber que o pouco que Deus nos deu, Ele pode fazer prosperar, multiplicar para a honra e glória do nome
dele. Por isso, a salvação é saciedade. A salvação é algo que nos satisfaz. A ideia de saciedade, de satisfação, está intimamente ligado com a ideia que já falamos de perenidade, ou seja, uma fonte que sempre está ali abençoando, dispensando o seu favor, a sua graça sobre nós, de maneira plena, de maneira completa, que vai nos satisfazer, de maneira que não vamos buscar nos alimentar de nenhuma outra fonte, porque essa fonte já nos satisfaz. Para que você seja completo, capaz para viver e fazer o que precisa ser feito, de acordo com a vontade de Deus, se faz necessário você estar alimentado pelo próprio Deus. Ninguém é forte se não for bem alimentado. Não à toa Jesus Cristo vai dizer que Ele é o pão da vida e a água da vida. Jesus ensinou que quando se trata da alimentação espiritual, devemos nos alimentar de uma comida que realmente nos sacia a fome e nos fortalece. Observe o que ele diz em João 6:33 a 35. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. No mesmo sentido, Jesus falou à mulher samaritana, que buscava água no poço. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus, verso 13, ele responde, disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. É sempre bom nos perguntarmos de que temos nos alimentado, o que tem enchido o nosso coração, a nossa mente, tem nos nutrido e nos feito forte para resistirmos às tentações, para resistirmos às investidas do inimigo e também para atravessarmos as muitas lutas da vida. Muitos crentes, em meio às primeiras adversidades, logo esmorecem, desfalecem, porque não estão bem nutridos, ou seja, fortalecidos. Eu lembro quando era criança, eu ouvia a minha professora de EBD falar que todo crente devia se alimentar da vitamina BO. BO? Bíblia e oração. É Bíblia, é oração, é jejum, é comunhão com Deus, comunhão com a igreja, que vai nos fortalecer vivendo a fé, segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus, de maneira que quando vierem as lutas, as tentações, as adversidades, nós vençamos. Jesus Cristo não nos enganou, queridos. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele venceu o mundo como? Pela comunhão com o Pai, pela palavra de Deus que estava em seu coração, pelo propósito firme de cumprir a missão que o Pai lhe confiara, por amor ao Pai e por amor a nós, para promover a nossa redenção, a nossa salvação. E João mais tarde vai dizer que a fé que vence o mundo é a fé no Filho de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. É nele que devemos nos fortalecer. E para isso é importante não baixarmos a guarda. Davi baixou a guarda. Davi deixou de beber da fonte certa, deixou de se alimentar das riquezas de Deus, das primícias da mesa do Senhor. Davi desviou o seu olhar de Deus e logo caiu. O pecado não sacia ninguém, o pecado ele vai sempre pedir mais pecado. Davi cometeu o pecado de cobiçar a Betseba.
E o pecado da cobiça gerou o pecado do adultério, e o pecado do adultério gerou o pecado do homicida, porque ele planejou colocar Urias à frente da batalha para ser o primeiro a morrer. E o pecado do homicídio gera também o pecado da mentira para esconder a situação, e assim é o pecado. Por isso, a melhor coisa a fazer é cessar o pecado. E se cessa o pecado, se arrependendo dele, confessando diante de Deus e clamando perdão restaurador e purificador do Senhor, para seguir uma vida em paz, uma vida na salvação, na felicidade que é perene, ou seja, é eterna, que é plena, alcança todas as áreas da nossa vida e nos satisfaz. Que Cristo nos satisfaça, que Cristo satisfaça a todos os irmãos e irmãs da Igreja Batista em Livramento de Nossa Senhora, e que alcance o lar, as famílias e tantos quantos vocês puderem testemunhar dessa felicidade na salvação que temos em Jesus Cristo. Salvação que não vem dos nossos méritos, mas dos méritos de Jesus Cristo, e louvado seja Ele por isso. Salvação que não é para alguns, é para todos. Por isso que devemos levar o Evangelho a todas as pessoas, em todos os cantos da terra. O que Jesus quer hoje, não tenho dúvida, para a sua vida, para a minha vida, é que nos alimentemos dele, creiamos nele, façamos a vontade dele e recebamos essa salvação que é a vida eterna nele para a nossa vida, e abracemos isso de tal forma que não tenhamos mãos para buscarmos nenhuma outra coisa para nos suprir. A sua felicidade, meu irmão, minha irmã, deve estar sempre em Jesus Cristo. E creia, como diz o hino, Cristo nos satisfaz. E quando Ele nos satisfaz, não importa o que o mundo venha nos oferecer. Se Davi tivesse permanecido olhando para Deus e se alegrando com tudo que Deus estava lhe dando, ele não teria vivido toda aquela situação que trouxe tamanha dor, tamanho sofrimento, tamanha vergonha para ele, tamanha culpa. Mas, infelizmente, ele caiu. E Davi não é diferente de nós não somos diferentes de Davi, somos seres humanos. E a palavra diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas se por acaso cair, não permaneça caído. O Senhor estende a mão, se inclina para nos levantar. Basta que com o coração quebrantado reconheçamos os nossos pecados, confessemos ao Senhor e, arrependidos, busquemos este perdão maravilhoso, curador, restaurador, que nos renova o ânimo para vivermos a felicidade da salvação em Cristo Jesus. E que isso seja verdade na sua vida, meu irmão, minha irmã. E que isso seja o conteúdo do Evangelho praticado por vocês. E certamente Livramento, Condeúba e todos que vocês puderem alcançar verão em seus olhos, ouvirão nas suas palavras, verão nas suas atitudes a felicidade que há na salvação em Jesus Cristo. E como disse Davi, muitos ouvirão e se converterão, porque saberão que o Senhor é Deus, que dá a vida abundante e eterna, garantida na cruz, e que ninguém pode tomar daquele que a tem pela fé no Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Agradeço muito a Deus pela vida dos irmãos. Saibam que estão em meu coração, em minhas orações. Amigo Gerisvaldo, Deus lhe abençoe, pastor. Continue forte, vigoroso aí, animado em fazer a vontade de Deus e cumprir essa santa missão de levar o Evangelho a toda criatura, que é o poder que salva. É a justiça de Deus se realizando
naquele que crê. E louvado seja Deus pela igreja que se junta ao ministério pastoral para cumprir essa missão que é a razão da igreja permanecer neste mundo. E enquanto cumpre esta missão, aguarda a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis a esperança de glória da igreja. Maranata, vem Jesus. Deus os abençoe.